sua tese é muito interessante e eu estou roubando ela das férias dela. Então, nós temos que aproveitar a disponibilidade dela. A palestra que ela vai fazer para a gente, eu vou deixar você se apresentar, tá, Juliana? Mas vou falar só o título da tese, né? Uhum. A Juliana vai apresentar a tese de doutorado dela, que é Informação Simbólica, Representações Sociais e Identidade, confrontos de sentidos nas narrativas que informam as mulheres de noiva do Cordeiro. O Pablo vai gravar, tá, Juliana? Tá. Ele está gravando. Eu então, só estou tentando descobrir aqui como é que eu vou compartilhar essa tela da apresentação. Qualquer dúvida, você pode escrever no chat que o Pablo responde para a gente. Mas, tem um item embaixo, você vai encontrar assim, apresentar agora. Tá. Verdade. Localizou? Uma janela deve ser. Sim, compartilhar. Bom, vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo? Está entrando ainda a sua apresentação. Agora já está aí. Tá aí, gente? Tá. Então é isso, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite da professora Guiomar. Eu acho que é assim, uma honra, né? Primeiro ter feito um mestrado e doutorado na Federal e depois, assim, concluir, né, a defesa da tese, enfim, poder falar sobre a pesquisa também. Então, fico muito agradecida e não é incômodo para mim nenhum, absolutamente, né? Eu acho que é nessa troca de ideias, depois que a gente defende, que a gente vai, inclusive, melhorando todo o trabalho da gente, né? E quero dar as boas-vindas também se tiver alguém que estiver chegando na Federal. Para mim foi uma experiência incrível poder estar dentro da universidade e voltar a estudar, né, depois de tanto tempo. Eu sou formada em jornalismo, sou repórter, né, exerço a função de repórter de rua, e quando eu pensei em fazer pesquisa é porque a gente vê no nosso universo no dia a dia mil realidades em que a gente não consegue aprofundar, né, no dia a dia. Então, eu até começo explicando por que eu decidi pesquisar a Noiva do Cordeiro. O que eu sabia de início sobre a comunidade é que havia ali muitas narrativas, né, sobre Noiva do Cordeiro. Elas estavam muito presentes na mídia, eram diversas as reportagens, tanto pela imprensa brasileira quanto estrangeira, retratando essas mulheres de formas diferentes, né, e isso me chamava muita atenção. E também sempre me chamava muita atenção a questão do uso da informação nesse processo. E quando eu entrei na ciência da informação, foi muito pensando nesse trânsito entre ciência da informação e comunicação, né, numa pesquisa, assim, infocomunicacional, se for possível dizer isso, né. Então, o que eu sabia de antemão, né, da comunidade de Noiva do Cordeiro é que elas tinham também, além de tantas narrativas e reportagens sobre elas, retratando essas mulheres de maneiras tão diferentes, elas tinham uma história, e vocês vão ver isso aqui pelo levantamento histórico, elas têm uma história, a história dessa comunidade é uma história muito peculiar, mas naquele momento, o que eu sabia sobre elas era o que era público, né, pelas reportagens que eram divulgadas sobre elas. O que eu sabia é que por volta dos anos 2000, então, elas viveram um isolamento social fortíssimo, existia fortemente o boato de que elas eram prostitutas, era uma comunidade de prostituição, elas viviam de maneira fechada, isolada, inclusive nesse momento, por volta dos anos 2000, os moradores nem estudavam, porque a escola era fora da comunidade, era na cidade sede daquela região que é Belo Vale, e os moradores abandonaram o estudo porque era impossível qualquer tipo de aproximação com os moradores vizinhos, né? Então eles se isolaram dentro dessa comunidade e viveram de uma maneira muito fechada ali. Existia, a partir de um certo momento, uma intensa produção de reportagens sobre esse modo de vida deles, né, e sobre todo esse boato e como eles fizeram, né, para lidar com essa situação. Então,
Isso também era de conhecimento público, e era também visível que eles eram muito abertos a essas reportagens, eles eram receptivos aos jornalistas, ou seja, eles tinham muita vontade de contar sobre o que eles estavam vivendo, e eles buscavam modos de melhorar, né, a vida dentro da comunidade. Então, eram as primeiras informações ali que eu tinha, para poder construir um projeto de pesquisa, né, e para definir que eu queria pesquisar a Noiva do Cordeiro dentro desse contexto da ciência da informação, né. Então, a gente, com base nessas primeiras informações e com algumas aproximações na comunidade, a gente já definiu ali o que seria a nossa questão de investigação, né? Não que essa questão não mude no decorrer do tempo da pesquisa, mas ela sofreu algumas alterações, assim, mais semânticas, mas ela se manteve do início ao fim dentro desse questionamento, né? O que a gente queria saber é como que a informação social e simbólica permeava essa disputa de representações, essas diversas formas que essas mulheres estavam sendo representadas. E aí, daí a gente já começa a questão da metodologia aí, porque não houve um momento, né, em que a metodologia entrou em cena desde o início. A gente teve, né, a gente precisou de lançar a mão dos métodos e das técnicas para a gente fazer essa coleta de dados, porque eu estava lidando com pessoas, eu não tinha como fazer apenas um levantamento documental, né, eu precisava de abordar essas mulheres, e muitas questões foram abordagens muito até íntimas, né, situações que elas nem sempre estavam à vontade para falar, e você tem que esperar, você tem que, é um tempo ali, né, de convívio com a comunidade, e fazendo, né, explicando o que era a pesquisa, e também integrando essas técnicas, né, de entrevistas, as entrevistas semi-estruturadas, os depoimentos de histórias de vida, e também relacionando, junto a tudo isso, fazendo uma pesquisa documental. Então, com essas primeiras técnicas, o que foi possível a gente fazer de levantamento histórico, né? Essa comunidade, ela já tem uma história muito peculiar na origem dela. O que os moradores contam é que uma mulher, né, a Maria Senhorinha, ela se engravidou do amante, ela era casada, morava ali na região, ela ficou grávida do amante dela, e ela fugiu de casa com ele, né, resolveu assumir essa relação, teve esse filho com o amante, numa propriedade próxima, né, e aí ela construiu a família que hoje é essa família de Noiva do Cordeiro. Acontece que Belo Vale é uma região extremamente católica, é uma região, assim, com muitas igrejas barrocas até hoje, é uma região que, recentemente, o último levantamento do IBGE mostrava que praticamente 80% da população de todo o município ali, né, considerando, inclusive, as comunidades rurais, né, era uma região ainda é uma região extremamente católica. E aí o que acontece com esse casal é que eles começam a viver diversas formas de exclusão social. Os moradores dizem que os dois foram excomungados pela Igreja Católica. É uma história que se conta ali, embora eles não tenham uma documentação, né, um documento dessa excomunhão. Isso para a gente, até no processo de pesquisa ali, deixou de ser um pouco até relevante se existiu o documento ou não, porque os depoimentos dos moradores já davam para a gente aquela ideia da exclusão que eles viveram. Então, vocês pensem que numa comunidade rural onde é comum, por exemplo, celebrações, novenas, procissões, com gado, nenhuma dessas manifestações podia entrar, era permitido a elas entrar na comunidade. Eles foram completamente isolados desse tipo de convivência com as pessoas e dessas trocas. Então, eles viveram essa exclusão. Se não foi uma excomunhão formal, isso não se sabe, não é possível comprovar, eles viveram uma exclusão da religião naquele momento, né? E daí esse casal deu origem, então, a essa família, né? Os primeiros filhos, depois, enfim, o tempo foi passando. Para a gente entender um pouquinho essa questão da exclusão, eu já comecei, nesse primeiro momento da tese, nesse levantamento histórico, a fazer também um diálogo teórico,
porque assim como a metodologia não houve um momento específico em que ela entrou, a teoria também não houve um momento específico, né? Ali a gente já precisou, desde o início, fazer um diálogo com autores que falavam sobre exclusão social, com a produção da diferença, né? Com as representações sociais, né? Que são essas visões de mundo que a gente forma e a gente acaba classificando pessoas e grupos a partir dessas representações, né? Criadas no pensamento coletivo. Então, a gente já começou a fazer esse diálogo com esses autores a partir desse levantamento histórico para a gente entender como que as nossas visões de mundo, o pensamento social, ele não está só na ordem do simbólico, ele interfere diretamente nas nossas práticas de segregação de grupos, de exclusão de pessoas, né? Então, muito com base nessas visões de mundo sobre o que devia ser o comportamento de uma mulher na época, como que eles deviam se portar, esse casal, na verdade, sofreu uma exclusão real, né? Um outro momento que tem na história né, de Noiva do Cordeiro que os moradores contam é que, quando chegou lá na terceira geração dessa família, né, desse casal, isso já era lá em 1960, chega na região um pastor evangélico, e ele estava procurando um lugar, naquela região que é tão católica, esse pastor queria um lugar para criar a igreja evangélica dele, né, e ter ali, criar o seu espaço, e ele encontrou nesse lugar, né, um lugar perfeito, né, eles não tinham acesso a nenhum tipo de religião, eles não podiam ser visitados por nenhuma manifestação religiosa existente naquele momento. E ele conhece uma moça nessa comunidade, a dona Delina, que é a neta desta mulher, né, que começou a comunidade, e ele decide se casar com ela. Quando ele se casa com ela, ele se apresentava na comunidade como cordeiro, né, que guiaria essa comunidade. Ela seria a noiva do cordeiro, né, e daí ele construiu a igreja Noiva do Cordeiro, batizou aquele lugar como Noiva do Cordeiro, a igreja, e o lugarejo ali começou, deu sequência, né, às próximas gerações aí de Noiva do Cordeiro. Mas o que acontece no decorrer desse tempo? Segundo os moradores, esse pastor, né, que é o avô de muitos deles, né, ele foi ficando cada vez mais exagerado, né, nas questões religiosas, ele foi ficando cada vez mais fanático na palavra dos moradores. Então, ele funda uma igreja evangélica e criando regras próprias, né? Então, ele submete os moradores numa rotina religiosa tão extenuante, tão cansativa, que os moradores não tinham condição nem de fazer o trabalho que é o trabalho do produtor rural, que é lidar com a terra, que é plantar, que é colher, que é ter aquela continuidade para que a terra consiga produzir minimamente bem, né? Então, e a gente tem que pensar assim, foram 35 anos dessa igreja e dos moradores sendo realmente submetidos a essa rotina religiosa de muitas orações diárias, de jejuns frequentes. É uma das coisas que eles mais lembram, né, são esses jejuns intermináveis e a impossibilidade de trabalhar na roça diante disso, né? E aí, no decorrer do tempo, eles foram sendo vítimas dessa precarização também material. Por quê? Porque sem conseguir o trabalho de plantio e de colheita, mesmo estando na terra, né, eles passaram fome, né? Então, no fim desses 35 anos, essa comunidade estava num nível que eles classificam como miséria, né? Eles praticamente não tinham o que comer. Não tinha terra mais num ambiente saudável para que eles pudessem trabalhar. Acontece que em 1995, esse pastor morreu, né? O que a comunidade decide fazer, então, diante da morte dele? Bom, primeiro, eles se juntam, né, todos os moradores, para pensar, bom, como é que a gente vai sobreviver, né, agora? A gente vai organizar, né, e retomar o plantio.
porque senão a gente morre de fome. Então, a primeira coisa que eles fizeram é fundar uma associação de moradores para que tudo que eles plantassem e vendessem fosse para essa associação para prover os recursos que eles precisavam para viver, né? Compra de equipamento, compra de investimento, enfim, para a comunidade conseguir progredir aos poucos, né? Então, essa associação foi criada, e mantendo essa coisa do plantio coletivo, né? Um trabalho em mutirão. Depois disso, eles resolveram que ali seria proibido religião, né? Eles já tinham tido essa experiência com a questão da religião católica, dessa exclusão vivida por eles, depois essa experiência com a igreja desse pastor, e aí eles decidem que ali não pode haver religião, é um acordo entre os moradores, né? Não pode haver igreja, nenhum tipo de devoção, né? E eles decidem também ter uma representante política, porque eles percebem que naquela altura do campeonato, com 300 moradores, eles teriam condição de eleger um vereador, e eles elegem uma mulher da comunidade para ser vereadora. Acontece que, pensa nessa situação, né? Uma região extremamente ainda católica e uma comunidade, uma pequena comunidade ali, onde simplesmente as mulheres se casam sem ser na igreja. Simplesmente as mulheres, é uma comunidade formada 80% por mulheres jovens. É uma comunidade, os moradores derrubam a igreja e transformam a igreja num bar, né? Decidem que ali não vai ter religião. Aí começa um forte boato na região de que ali era uma comunidade de prostituição. E assim, os moradores chegaram ali no início dos anos 2000 dentro de um estilo de vida completamente fechado. Inclusive, a questão dos moradores que deixaram de estudar, eles deixavam de ir à cidade para qualquer tipo de coisa, eles viveram fechados, começaram a viver fechados. Quando essa vereadora, ela decide que para que eles conseguissem vender, né, eles não poderiam mais vender para a região, para Belo Vale, porque não havia como. Quando eles relatam que quando eles tentavam vender algo na cidade, da comunidade, os moradores da cidade, da Noiva do Cordeiro, aquela comunidade de prostituição, não, de lá não. Então eles começam a buscar apoio fora, né, tentar vender os produtos fora dali. E aí buscam parcerias também de patrocínio com empresas de fora para levar algum tipo de coisa para dentro da comunidade, que eles não podiam sair, eles não conseguiam sair para estudar. E nisso, a comunidade aceita ali a implantação de um projeto, né, de informatização do CDI, né? Nessa época, no início dos anos 2000, o CDI, que é o Comitê de Democratização da Informática, estava tentando ampliar os negócios no Brasil e tentando levar a internet para onde não tem, porque existia um grande problema nesse momento no Brasil dessa exclusão informacional, né? E aí, Noiva do Cordeiro passou a ser, por causa dessa iniciativa do CDI, a primeira comunidade rural de Minas a ter computadores. E aí, o CDI divulgou isso para a imprensa, olha, a gente está levando a informática onde não existe, né? E aí começou uma intensa visita de jornalistas da comunidade para noticiar isso, né? A primeira comunidade rural a ter informática. E foi a partir daí que essas primeiras narrativas sobre a comunidade começaram a ser criadas. Acontece que jornalista especificamente ficou sabendo dessa... Estou passando aqui, gente, porque aqui, ó, nesse momento da morte do pastor, só voltando aqui, que a gente faz esse diálogo teórico, né? Faltou dizer isso, a gente faz esse diálogo teórico tentando, né, explicar, ou pelo menos compreender o motivo desses boatos, né? Sobre prostituição, enfim, né? Aí a gente faz toda essa articulação, entendendo as representações criadas para os gêneros, né, para as mulheres. E aí a gente começa também a lidar com toda a questão, já fazer uma primeira abordagem ali sobre como que a informação nesse momento foi usada nessa questão dos boatos.
né, criando essas narrativas sobre a comunidade. Bom, continuando aí o levantamento, né? Então, essas primeiras reportagens na comunidade, né, foram feitas para mostrar essa informatização que estava chegando em Noiva do Cordeiro. E um repórter especificamente, o Gustavo Werneck, do jornal Estado de Minas, ele ficou sabendo, uma das pessoas que visitou, um dos jornalistas que visitou a comunidade, falou com ele, olha, tem uma história lá, me disseram que essa comunidade foi retratada, era considerada uma comunidade de prostitutas e que essas mulheres estão, assim, há uns 10 anos, fechadas ali dentro dessa comunidade, sem se relacionar no exterior, inclusive gente que parou de estudar, enfim. Ele foi lá e fez todo esse levantamento dessas histórias e publicou essa reportagem, Herança de Preconceito, contando toda essa história, desde a excomunhão com aquele casal, até toda essa questão dessa exclusão, né, por volta dos anos 2000, com essas mulheres, essa nova geração da comunidade. A partir dessa reportagem, o cineasta viu a reportagem e resolve fazer um filme. E esse filme foi comprado depois pelo GNT e exibido nacionalmente. Então, assim, a história dessas mulheres começou a ficar conhecida. Bom, aí, a partir daí, o que a gente tem, né? Em termos de conceitos, enfim. Porque até aqui, caminhando na pesquisa até aqui, o que eu tinha feito até então é esses primeiros diálogos teóricos para entender a história que elas estavam contando, e algumas técnicas já de entrevista, entre elas o grupo focal, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí a gente já percebe que a gente tem que articular pelo menos, como conceitos principais, 4 conceitos. As representações sociais, os estudos sobre gênero, né, os estudos sobre informação simbólica e os estudos sobre narrativa. Eu vou falar de 2 principais, né, para não ficar muito longo. O que a gente está falando de representações sociais, né? Por que a gente está falando de representações sociais? As representações, deixa eu chegar isso para cá um pouquinho, que eu acho que vai melhorar a leitura. As representações, elas são, se a gente pudesse assim tentar definir o que é representação social, seriam as nossas visões de mundo, né? Então, vários autores estudam representações sociais, mas o Moscovici é um autor que criou, que estruturou a teoria das representações sociais. E por que a gente escolheu ele como um autor nesse conceito de representações sociais? Porque ele tem um aspecto muito interessante do que ele foca no estudo dele de representações sociais, que ele estava muito preocupado em entender como que as pessoas agem diante de uma informação nova, de um fato novo que acontece, né? Então, eles queriam entender, Moscovici queria entender como que o pensamento se forma, né? Quais são as operações mentais que a gente faz para dar conta de algo diferente. Então, ele diz que, entre essas operações, que nós criamos representações. Quando a gente está diante de algo que a gente não conhece, que é algo diferente, algo novo, que seja uma doença nova, que seja um grupo novo, que seja um comportamento de alguém que você considere diferente, para a gente pensar sobre aquilo, a gente recorre a pensamentos já cristalizados no nosso imaginário, né, no imaginário social. A gente recorre ao estoque de conhecimentos prévios que a gente já tem sobre algo parecido, e a gente cria uma representação, a gente cria a nossa visão sobre o que é aquilo. Então, a representação, ela não é uma cópia, ela não significa a verdade sobre aquilo, mas ela é uma reapresentação aproximada daquilo que a gente está vendo, né? E a gente faz isso porque a gente precisa entender o ambiente, a gente quer entender o mundo que nos cerca, né? Então, a função da representação é a gente usar os nossos conhecimentos, o nosso saber popular, né? A representação social não é um saber científico, ela é um saber popular, é o nosso conhecimento pessoal. A gente usa esses conhecimentos, a gente formula essas visões de mundo, esses conhecimentos, para tentar interpretar, entender esse mundo
comunicar com as pessoas, opinar sobre as coisas e saber como agir. Por isso que muitos autores que estudam as representações, que depois foi aprofundada por muitos autores, né, vão fazer uma conexão muito forte entre as representações sociais e o campo da comunicação. Por quê? É pela comunicação que a gente difunde as nossas visões de mundo, né? Essas representações são reproduzidas na nossa comunicação cotidiana e midiática também. E isso é uma forma, né, da gente incorporar tudo aquilo que a gente acha estranho e diferente a um conhecimento comum. Então, ela é facilitada pela comunicação, né? As representações também são elaboradas nesse processo comunicativo. Nesse caso, a gente vai dar só uma pincelada nas representações de gênero, porque a gente, estudando as representações sociais, a gente aborda os estudos de gênero pelo olhar das representações, né, que considera que o gênero, ele não é um atributo, o feminino não é um atributo da mulher e o masculino um atributo como se fosse da natureza do homem. São concepções, né, construídas, né, socialmente para definir homens e mulheres, né? Então são representações sobre o que seria o feminino e o que seria o masculino. E a gente parte desse entendimento de que a mulher, ela está muito ligada à representação de um outro na sociedade, né? O homem, ele é o homem hétero, branco, né? Quando a gente fala da heteronormatividade, né? Ele é o indivíduo e a mulher é o outro, um grupo para o qual várias representações são criadas. As representações do comportamento, né, qual o comportamento que uma mulher tem que ter, né, as funções, a sexualidade, como ela deve exercer essa sexualidade, as funções sociais, né, acaba sendo dela o papel da cuidadora, acaba sendo dela o papel de ter que cuidar da casa, dos filhos, enfim, e toda, né, uma ordem de coisas que são atribuídas às mulheres, né. É uma pincelada apenas nos estudos de gênero, tá, gente? Só para não ficar muito longo. E aí, o que é importante dizer nesse aspecto aqui? Pelas representações, a gente consegue entender as várias formas como o feminino é representado a ponto de criar muitos sistemas de opressão, né, em torno das mulheres. E como que a informação participa desse processo, né? Como que a gente olhou para a informação dentro desse processo? Vocês sabem já, né, que a ciência da informação não busca uma definição única, né, para o que é informação e muito menos a definitiva, né? A informação, ela é muito mais analisada pela ciência hoje dentro de contextos específicos. Então, qual a função da informação nesse contexto, né? Então, nesse caso, principalmente pelo paradigma, né, social, os autores vão dizer que é preciso a gente considerar o contexto cultural, é preciso que a gente considere ali qual é o contexto econômico, né, social, né, histórico, né, de onde a informação está inserida. Né? Então, é a gente perceber, nesse caso, que a informação não é neutra, ela é fruto, ali ela está dentro de uma sociedade, primeiro, que tem as diferenças entre as classes, né, e que por isso vão ter interesses divergentes ali naquela arena, né, e as pessoas vão ter, e os grupos também vão ter diferentes objetivos. Então a informação está nesse contexto, né, que não é um contexto nem um pouco unificado, né, ou enfim, é um contexto de disputa, né. A gente tem que considerar por isso que a informação, ela também carrega os sentidos ao ser comunicada, né. Ela tem, então, as características do que o Thompson chama de uma forma simbólica, que são palavras, expressões, enfim, tudo aquilo que a gente troca, né, e que faz parte de um contexto cultural. Tem dois aspectos, decorre desses raciocínios, assim, duas questões que foram muito especiais para a análise dessa pesquisa,
que é considerar, né, Thompson fala que quando uma forma simbólica, ela promove a opressão de um grupo, né, ou ela reproduz a opressão, ela tem um caráter ideológico, ele olha então para a ideologia com o sentido negativo da ideologia. Então, uma forma simbólica ideológica é quando os sentidos daquela forma simbólica são mobilizados para criar relações de poder ou para reproduzir essas relações de poder já estabelecidas. Né? Então, é o que a gente chama de caráter ideológico da informação a partir dos estudos de Thompson. E uma outra questão dos estudos da ciência da informação, que eu acho que iluminaram bastante a análise da informação dentro dessa pesquisa, é o significado ontológico da informação, de informar, que é de dar forma a alguma coisa, é essa ação de dar forma. Então, eu acho que é muito difícil a gente apreender, né, o que é exatamente a informação que a gente está tratando aqui, mas eu acho que essas duas questões do estudo, assim, dão uma ideia muito boa de que fenômeno que a gente está falando, né? A gente está falando, ao mesmo tempo que é uma forma simbólica que carrega sentidos nas narrativas, a informação não é uma palavra específica. Então, a gente está falando dessas formas simbólicas que têm esse poder, inclusive de serem ideológicas, né, de promoverem a opressão ou de reproduzir a opressão, e a gente fala também da informação como uma ação de informar, de dar forma a narrativas. E aí, esclarecendo então um pouquinho da metodologia, né? Eu percebo a metodologia, no caso dessa pesquisa, assim, em duas fases. Primeiro, teve essa fase da coleta de dados, que teve, então, histórias de vida, observação participante, entrevistas semi-estruturadas. Tudo isso, para mim, vou confessar que foi muito dentro da minha zona de conforto, porque eu sou repórter e muito acostumada a entrevistar. Então, eu gostei muito de ler sobre essas técnicas metodológicas de entrevistas, de um outro ponto de vista, né, que é o ponto de vista da ciência, e aplicar isso. Né? Uma coisa que eu tentei fazer para facilitar esse trabalho é não visitar a comunidade apenas por 3 meses ou 6 meses. Né? Eu combinei com os moradores que eu visitaria a comunidade ao longo de 3 anos. Então, eu pude perceber depoimentos até que se entravam em contradição. Então, a gente teve uma riqueza, assim, grande de depoimentos. Né? Agora, realmente, grupo focal nunca tinha feito. Né? Não é um trabalho que um jornalista faça. Então, eu pesquisei muito sobre grupos focais, sobre dinâmica de grupos focais. E o grupo focal um método, uma técnica interessantíssima para a gente tentar entender o que é que os moradores pensam sobre um assunto específico. Então, eu acho que é nisso que o grupo focal deu um salto interessante na pesquisa, porque o que é que eles pensam sobre essas narrativas criadas em determinado momento sobre eles, né? E é claro que, assim, para além do objetivo do grupo focal, porque a gente estabeleceu tópicos de discussão, né? Nós fizemos, basicamente, 3 encontros de grupos focais, com esses tópicos estabelecidos, né? A literatura diz que o grupo focal deve durar em média 1 hora, pelo cansaço que gera nas pessoas. Acontece que muita gente se voluntariou para participar. E então, no caso, assim, os grupos, a média de reunião extrapolou esse horário que é indicado, assim, os grupos duravam 2 horas, 2 horas e meia, e eu deixava, porque eram momentos muito ricos, não só dentro dos tópicos estabelecidos, né, mas porque muitas pessoas que nunca tinham dado entrevistas na comunidade, contando a própria história, resolveram dar depoimentos pessoais. Então, ficou uma coisa muito rica, porque muitas pessoas ali nunca tinham declarado nem para os próprios moradores um fato que aconteceu com ela. Então, foi um momento rico de troca entre os moradores, né? Então, muito dos grupos focais também foi usado nesse levantamento histórico que a gente fez na primeira parte da pesquisa. Bom, e um outro momento, então, da metodologia é
a análise dos dados, né? Claro que toda essa coleta de dados da primeira fase, né, da metodologia, esses dados já foram incorporados ali no levantamento histórico, né, e a gente já foi iniciando um diálogo teórico, como vocês viram. Uma outra questão na comunidade é a questão das narrativas criadas e que era um foco de interesse da pesquisa, né? Então, a análise de dados centrou nesses documentos, nessas reportagens feitas sobre a comunidade. E o que a gente tinha de material? A gente tinha essas primeiras reportagens, né, contando a história da comunidade, e a gente teve, alguns anos depois das primeiras reportagens, uma série de reportagens que é popularmente chamado de fake news, mas que são narrativas distorcidas sobre os moradores, de que Noiva do Cordeiro seria uma comunidade de mulheres desesperadas para casar. E essas reportagens viralizaram na imprensa estrangeira. Então, a gente tem aqui tabloides ingleses, jornais americanos, enfim, numa série ao longo do ano de 2014, uma série, dezenas de tabloides e jornais do mundo todo reproduzindo essa informação que aquela comunidade era uma comunidade de mulheres solteiras à procura de marido. Então, a gente tinha essas duas questões. Então, a gente reuniu esse documento, todo esse conjunto de reportagens, né, para a gente fazer uma análise dentro desse contexto do que Noiva do Cordeiro já vivia. E o que a gente escolheu como método de análise, né? O Thompson sugere que as formas simbólicas sejam analisadas pelo método da hermenêutica, né? E a Ana Amélia Martins, que trabalhou também com essa associação entre informação e formas simbólicas, usou a hermenêutica dialética, e eu achei muito apropriado também fazer uso da hermenêutica dialética, que é uma pequena mudança em relação ao que Thompson propõe, porque hermenêutica seria a interpretação daqueles textos, né? A busca pela compreensão do texto. A dialética introduz ali a contradição, a possibilidade de você questionar aquilo que você está interpretando e se pensar nos conflitos envolvendo aquela interpretação, aquilo que está sendo dito, né, as possíveis contradições implícitas ali. Para isso ficar mais palpável, porque fica tudo muito na ordem do simbólico, né, abstrato, e assim, eu acho que às vezes a gente acaba correndo risco de não compreender, né, o que a gente está fazendo. Tem como que eu digo, assim, a Maria Cecília Minayo, ela dá uma espécie, assim, de roteiro, né, de como que uma operacionalização da hermenêutica dialética. Então, o que ela sugere? Ela sugere o método de interpretação de sentidos como uma forma de você tornar a hermenêutica dialética algo um pouquinho mais palpável. Então, ela sugere alguns passos, né? A leitura de material, a distribuição de frases e de trechos, identificando ali núcleos de sentido naqueles trechos, e aí você elabora a síntese interpretativa daquilo ali. Pode parecer bobagem, gente, mas operacionalizar um método dessa forma foi extremamente interessante, eu vou explicar já por quê. Uma outra coisa um outro método foi a análise do discurso. Embora eu não tenha aplicado uma operacionalização da análise do discurso, por que foi muito rico ter lido sobre análise do discurso? Porque a gente cai numa lógica de tentar, numa interpretação, tentar descobrir ou desvelar a intenção daquela pessoa ao escrever aquilo que ela escreveu, e não é essa a função de uma análise. A análise do discurso está mais interessada em saber como que aquele texto, aquelas formas simbólicas, né, o que a gente chama de informação simbólica, cria significados na medida que vai sendo reproduzido, né? Então, foi muito útil a leitura da análise do discurso, mas o método de interpretação de sentidos fez total diferença para a gente conseguir fazer emergir nas reportagens algumas coisas que eu acho que talvez eu não percebesse.
Bom, com base nisso, a gente dividiu esse material, essas reportagens, e identificou ali 3 categorias principais e movimentos, né? 3 movimentos da informação, do fenômeno informacional. Primeiro, a informação das contranarrativas, né? São as reportagens em que os moradores eram ouvidos, né, para desfazer aquelas narrativas de que aquela comunidade era uma comunidade de prostituição. Então, são as primeiras reportagens, né? Para apresentar, então, de fato, que comunidade é essa? Depois, num segundo momento, a gente chamou de informação de narrativas distorcidas, né? Como que essas narrativas foram formadas e se reproduziram. Então, a gente fez essa coletânea das reportagens, principalmente desses jornais ingleses e americanos. Um outro movimento que a gente percebeu também é que os moradores, eles não estavam ali inertes, né? E apenas vendo tudo aquilo acontecer, eles participavam, eles criavam as narrativas deles, né? E é muito curioso a gente pensar que mesmo um primeiro documentário, lá no inicinho, aquele que foi veiculado pelo GNT, tendo contado toda a história da comunidade, quando você chega na comunidade, não é esse o documentário que é exibido, né? Tem uma salinha ali que o visitante, né, assiste a um vídeo para saber da história da comunidade. A comunidade criou o próprio documentário, em que as mulheres narram a história delas. Então, a gente percebe que existia realmente essa vontade dos moradores em colocar a própria voz na história deles. Então, são esses 3 movimentos principais, né? Então, e aí eu retomando a questão do método de interpretação de sentidos, porque que ele foi muito interessante. Olha que coisa, na informação das contranarrativas, né, uma série de reportagens ali foi feita naquele primeiro momento para tentar, então, dizer, olha, essas mulheres estão sendo vítimas de um boato sobre prostituição, né, as mulheres contam todos os tipos de segregação que foram impostas à comunidade, e essas reportagens apresentam, então, quem são essas mulheres. Elas são produtoras rurais, né, elas tentam viabilizar economicamente a comunidade, né? A comunidade tem várias oficinas artísticas, grupos artísticos, é uma comunidade extremamente produtiva, né? Inclusive, depois da internet ter chegado na comunidade, eles criaram um grupo, eles identificaram que uma moradora da comunidade era idêntica à Lady Gaga e criaram um grupo cover da Lady Gaga que faz muitos shows no interior, e isso é renda para eles, né? Tem grupos, enfim, outros grupos musicais, então é uma comunidade extremamente produtiva. Então, essas primeiras reportagens contavam sobre a comunidade. Acontece que, o que o método de interpretação de sentidos, eu acho que fez emergir, né? Essas narrativas tinham como objetivo falar dessa comunidade, mas o que a gente percebe é que, para refutar as representações de que elas seriam prostitutas, né, um tom muito forte é dado nas fotos e nas imagens dessas mulheres como mães, as mulheres que cuidam dos filhos, as mulheres guerreiras, as mulheres que são trabalhadoras. Então, é como se a gente fizesse uma oposição do tipo, elas não são prostitutas, tá vendo? Elas são mães, elas são guerreiras, elas são trabalhadoras, elas são mulheres, né, que merecem respeito. Então, isso acaba, de uma certa forma, também enquadrando e limitando, né, o olhar sobre as mulheres e acaba caindo nesses enquadramentos tradicionais também sobre as mulheres, né. Eu queria só chamar a atenção para uma reportagem específica de alguns anos depois, né, que é essa reportagem da Marie Claire, porque é uma reportagem que abordou a sexualidade dessas mulheres e abordou o fato de que como que elas, né, fazem para encontrar pessoas, parceiros, ou enfim. Mas, segundo os moradores, possivelmente a tradução dessa reportagem para Marie Claire francesa deu origem à série de boatos que veio logo depois, porque as mulheres disseram que, como aqui somos todos parentes, né, a gente não consegue encontrar ninguém aqui para namorar, né. Alguns anos depois, a gente não sabe, viu, gente, o motivo da origem dessa onda
de reportagens que vieram posteriormente. Mas é o que os moradores acreditam que possa ter dado origem a isso, tá? O que acontece, então? Aqui, nessas reportagens, nessa reportagem da Marie Claire, a gente percebe também que, embora eles tentem refutar essas representações de que elas sejam prostitutas, a reportagem dá muita... enfoca com muito vigor a questão de que elas procuram alguém, né, para namorar, dentro de uma lógica do tipo, a mulher quer casar, né, uma lógica heteronormativa. Bom, o que acontece anos depois? Né, essa série, então, de narrativas distorcidas. Basicamente, a comunidade foi divulgada como uma comunidade de mulheres solteiras que estavam procurando por marido. Então, ao longo do ano de 2014 inteiro, elas contam que elas receberam visitas de gente de todo o mundo, gente que acreditou na reportagem, jornalistas também do exterior que iam lá e comprovavam que, na verdade, elas não estavam fazendo nenhuma campanha, e elas diziam isso nas entrevistas: olha, nós não estamos fazendo campanha, nós não vamos aceitar ninguém de fora e desconhecido vindo morar aqui, não é assim, né? E aí o que a gente percebe, né, analisando essas narrativas, é que a informação ela foi muito estruturada ali de uma maneira objetificando e reificando, né, as mulheres, né, reificando esse comportamento como se ele fosse natural. A mulher quer casar, né? E aí a gente entra muito na questão também ideológica da informação, porque é uma informação que foi criada e transmitida dissimulando, né, dissimulando um certo preconceito que existe, né, em relação às mulheres, né, dissimulando um pouquinho dessa discriminação que existe no fato de ter uma comunidade jovem, de mulheres solteiras. Se elas não são prostitutas, então o que elas são? Mulheres doidas para casar, né. E esse outro movimento seria essa informação das representações de si, quando as mulheres, né, são os momentos na história da comunidade em que as mulheres tomam para si a palavra, que elas produzem as narrativas delas, ou mesmo dão entrevistas, mas que elas, de fato, refutam essas representações, né? E ao longo de todos esses processos, elas sempre se posicionaram, né? Mas aqui a gente chama atenção para um específico, que é a produção desse documentário, né? A gente percebe a produção desse documentário como uma ação política muito forte delas. Elas poderiam simplesmente ter usado o que já estava pronto e que elas concordavam, né? Elas resolvem produzir, né, do início ao fim, o documentário delas. Um outro aspecto interessante no documentário é que todos esses episódios que a gente relata na pesquisa sobre o fato da comunidade ter sido considerada uma comunidade de prostitutas, o fato depois da comunidade ser sido retratada como uma comunidade de mulheres desesperadas para casar, nada disso no documentário dessas mulheres é contado na voz delas. Elas não emprestam a voz delas para falar desses episódios. Elas falam desse episódio, desses 2 episódios, mas elas colocam imagens e trechos de reportagens e documentários falados sobre isso, entende? Elas não colocam a voz delas nisso. Elas usam o tempo do documentário, o que elas colocam, né, os assuntos em que elas colocam a voz e a imagem delas é para falar das metas da comunidade. O que elas querem para o futuro da comunidade, né? E uma das coisas que elas falam muito no documentário é que a meta da comunidade naquele momento em que o documentário foi feito, no final de 2014, 2015, era a construção da escola da comunidade, né? Eles queriam que as crianças tivessem uma escola dentro da comunidade, que não precisassem sair de Noiva do Cordeiro para estudar, até porque duas gerações anteriores largaram, né, os estudos. Então eles queriam garantir que aquelas crianças teriam estudo, e eles conseguem, 1 ano depois, a aprovação da Secretaria de Educação para a construção, né, da escola na comunidade. Não é uma escola pública, é uma escola particular, mas nenhum morador paga para estudar nela, e as aulas são dadas pelos próprios moradores que fizeram curso
de ensino à distância com o dinheiro da Associação Noiva do Cordeiro. Então, hoje eles têm escola lá do início do ensino fundamental até ensino médio, né? E eles têm planos de ter uma faculdade. Bom, então, gente, daí a gente... O mais difícil, eu acho, na pesquisa foi, diante de uma comunidade com uma história tão rica, né, a gente se manter no foco da questão da investigação. E, de fato, assim, não é só uma questão de me manter dentro do foco da investigação, é que essa pergunta, né, a nossa questão de investigação continuou sendo, para mim, muito interessante, né, perceber os movimentos desse fenômeno informacional dentro da comunidade. Então, de quais maneiras, né, que a informação social e simbólica permeia a elaboração das representações que envolvem, né, os moradores de Noiva do Cordeiro? Bom, a gente identificou e mapeou algumas formas, né, que essa forma simbólica informação, né, usada para expressar algo, né, ela é estruturada a partir de regras, né, regras e convenções sociais e de contextos que são assimétricos, né? Então, pensando a informação como processo, como o ato de dar forma, a gente considerou aquelas 3 estratégias narrativas, né? A informação de contranarrativa, a informação de narrativas distorcidas e a informação das representações de si. E a gente percebeu, então, que a informação, o fenômeno informacional, ele se apoiou em representações sociais já cristalizadas no imaginário social e coletivo, né, de acordo com a situação de comunicação, ou seja, ora essas mulheres foram, né, representadas como prostitutas, ora elas foram representadas como mulheres que eram desesperadas para casar. Né, a gente não encontrou narrativas que conseguissem perceber a complexidade individual e subjetiva, né, dessas mulheres. Nas contranarrativas, né, o que chamou atenção é que a informação, ela acabou sendo usada em narrativas que provocaram novos enquadramentos, né, que também limitam essas mulheres. Não, elas não são prostitutas, elas são mães, né? São pessoas, mulheres trabalhadoras, mulheres de bem. Nas narrativas distorcidas, a gente percebeu que a informação se estrutura a partir dessa estratégia também de reificação, naturalizando essas lógicas heteronormativas de que a mulher procura por alguém, né? Quase sempre um parceiro, né? Um homem. Então, que a mulher é desesperada para casar. Então, a lógica da reprodução e da aceitação dessas narrativas no público está muito ligada a esse enraizamento dessas representações tradicionais, né, em relação à mulher. E a gente percebeu que nessa ação de dar formas narrativas de si, né, o fenômeno informacional, ele carrega também esse potencial, e eu avalio mesmo hoje, assim, 6 meses depois de ter defendido a tese, que elas usaram esse potencial muito bem, né? Elas tensionaram essas representações, elas falaram delas, elas mostram quem elas são, né? E elas conseguem construir, criar novas possibilidades para ela, para essa comunidade, né? E nesse movimento de você tensionar essas representações, é aí que novos imaginários sociais e novas representações podem ser criadas, né? E aí, assim, eu terminei a pesquisa com muita vontade de continuar pesquisando, né, investigando essa relação entre informação, representações sociais e as narrativas midiáticas, né, pensando que quantas coisas, quantas produções, né, a gente vê hoje em redes sociais, não só na mídia tradicional, em que a gente acaba reproduzindo representações, né, já tão cristalizadas, né, e por que determinadas, o que é popularmente chamada como fake news, encontra tanta facilidade para se reproduzir, né? Será que as pessoas investigam essas crenças pessoais, essas visões de mundo? Então, eu acho que existe aí uma área que me interessa muito aprofundar mais, que é essa relação entre informação, as visões de mundo, né, e as narrativas
midiáticas, né, como um recurso de disputa mesmo, né, em grupos de poder ou não que buscam essa visibilidade pública, né? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui, cadê vocês? Achei. Bom, Juliana, muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou abrir para as questões, né? As pessoas podem ou colocar a sua pergunta no chat, ou o que é mais interessante, abrir o seu microfone e perguntar aqui, né, Juliana? Sim. Só para animar um pouco o debate, né? Eu queria fazer uma observação geral, porque para os alunos eu acho que é interessante, né? Então, a Juliana parte de uma questão, né, onde ela correlaciona aí um pouco essa lógica de correlação de características, de variáveis, mesmo na pesquisa qualitativa, né? Que é, de um lado, a ideia da informação social e simbólica, e ela relaciona isso com representações no entorno dos moradores, né? Então, é uma problemática de pesquisa que articula essas duas dimensões, né? Então, retomando um pouco, né, que eles estão no desafio de formular a questão, né? Uma boa questão de pesquisa, ela vem de uma observação acurada do real, mas com as lentes da teoria, né, que deram a possibilidade, né, da Juliana desdobrar depois naqueles 4 conceitos chaves, né, que ela foi operacionalizando à medida que ela foi desenhando uma metodologia. E o outro ponto que eu queria ressaltar também é que nenhum método, né, isso, e eu queria também que a Juliana comentasse um pouco isso, é que ela usa uma multiplicidade de técnicas para a coleta de dados e também uma diversidade de métodos, né, para interpretar os seus próprios dados, né? Então, eu gostaria de iniciar, né, com uma pergunta para a Juliana, o que é esse desafio, né, da gente combinar métodos, né, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma riqueza, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, a multiplicidade de técnicas que você usou, história de vida, né, grupo focal, e contactando isso também com métodos de análise, né? Uhum. Eu acho que, assim, primeiro, eu queria ter certeza, né, de que eu estava seguindo técnicas metodológicas e que eu não estava usando da minha experiência em entrevistar, entende? Assim, eu queria tentar ao máximo fazer algo que é já solidificado, que é uma coisa já acordada pela literatura. Então, eu percebia que em muitos momentos aquela entrevista, por exemplo, que eu estava fazendo a partir de algum roteiro semi-estruturado de perguntas, que ela daria uma história, um depoimento maior, que é o que contempla a história de vida. Então, eu quis usar, né, ler sobre essas técnicas e aplicar para que eu também tivesse certeza de que eu estava seguindo algo descrito na literatura. E eu acho que uma questão muito interessante é exatamente a gente questionar até a gente mesmo, né? Saber, assim, por que eu estou querendo pesquisar essa comunidade? Por que eu escolhi isso? Por que eu estou interessada nessa história, né? Quais são? E eu acho que ao longo da pesquisa a gente vai descobrindo, né? Eu fui descobrindo outros motivos até pessoais, que me fizeram interessar pelo estudo de uma comunidade, que é uma comunidade rural. Mas eu acho que a metodologia é aquilo que te traz realmente para a pesquisa, porque eu acho que eu, pelo menos, né, nessa pesquisa, pude perceber uma coisa que talvez seja uma percepção pessoal, não sei. A gente quer muito que a pesquisa tenha esse caráter científico, que ela não seja uma grande opinião pessoal do início ao fim. E o que possibilita isso? É você estar amparado por métodos e técnicas descritos na literatura, mas também você fazer esse trabalho interno de buscar seguir esses métodos, de buscar, né, esse distanciamento do olhar, né, e
inclusive, ser confrontado pelo que a literatura te traz, né? Porque eu acho que metodologia e a teoria não andam separadas nesse caso, porque eu percebi que eu fui ali coletando os dados e que para compreender esses dados e, inclusive, continuar a coleta de dados, eu precisava de entender o que elas estavam me trazendo. Então, eu recorri, né, à teoria já fazendo aqueles diálogos teóricos. Para mim, assim, a grande importância mesmo da metodologia num assunto tão complexo foi esse. Uhum. Quem quer perguntar? Vamos lá. Aproveitem, pessoal. Vocês estão no momento de construção do projeto, é muito bom a gente conversar com alguém que está com a tese fresquinha, igual a Juliana, que acabou de defender. Vamos lá, aproveitem. Bora. Gisele, vamos. Eu quero fazer uma pergunta. Vai lá, Júlia Coura, tá aí. Tem os alunos também da graduação que estão participando, tá, gente? Júlia, por favor. Juliana, eu não tive tempo de ler sua tese, você me desculpa. Então, vou te fazer uma pergunta que talvez até a resposta esteja lá. Mas quando você definiu a temática, a sua pergunta inicial, foi a mesma pergunta que você chegou do início até você chegar ao fim da sua pesquisa? Foi praticamente. O que acontece é o seguinte, na pesquisa, o que a gente foi coletando, a gente foi vendo que a questão inicial não dava exatamente conta da complexidade do que a gente estava encontrando. Né? Então, eu acho que isso pode acontecer em várias pesquisas, né? Mas aconteceu na minha. Então, a gente percebeu que algumas palavras da questão estavam delimitando demais. Então, a gente manteve, a questão era investigar o fenômeno da informação nesse movimento das representações. Mas, por exemplo, as narrativas midiáticas, elas foram ganhando espaço na pesquisa no decorrer da pesquisa. Então, a gente acrescentou aquela parte, confrontos de sentidos nas narrativas sobre Noiva do Cordeiro, porque a gente percebeu que era um volume grande demais, né, e narrativas que retratavam essas mulheres de maneiras muito diferentes, mas também sempre muito centralizadas nessas representações do imaginário sobre a mulher, né, e então a questão, ela foi a mesma, digamos assim, né, a relação entre informação e representações sociais, mas ela sofreu modificações, porque a questão das narrativas, essa questão entrou depois. Mais alguma questão, gente, para a Juliana? No chat, ninguém escreveu. Quem quer perguntar? Gente, mas que vexame, hein? A Júlia da graduação fez pergunta e os alunos da turma de mestrado estão desenhando os projetos tudo quieto. Vamos lá. Eu quero, professora. Então, vamos lá, Pablo. Juliana, você falou que usou a técnica de pesquisa variadas, mas o que foi principal e preponderante para a sua pesquisa foi o encontro focal, o grupo focal. Qual foi a sua percepção da prática do grupo focal? Porque eu também estou pensando em usar, mas é uma técnica que eu nunca usei também. Mas, assim, qual foi a sua percepção de lidar com essa... Porque vem uma grande quantidade de informação de várias pessoas ao mesmo tempo. E como foi isso para você? Primeiro, você vai ver na literatura que você tem que usar algum método de gravação, né? Para você transcrever aquilo tudo depois. Eu não quis colocar uma câmera de vídeo, porque pelo fato de eu ser repórter, pelo fato delas darem entrevista demais, eu acho que elas iam associar aquilo como uma reportagem. Então, eu não quis usar uma câmera para que elas ficassem mais à vontade. Mas, então, eu gravei o áudio do grupo focal. Então, tecnicamente, a gravação foi feita assim.
E aí eu fiz esse convite para a comunidade, falei que eu precisava de fazer esses encontros que eram coletivos, para a gente debater os assuntos, né? E aí, assim, cerca de 20 pessoas quiseram participar em cada encontro. O que eu fiquei com bastante apreensiva antes, assim, né, te falando porque a gente vai lidar com 20 pessoas falando e como é que você coordena aquilo. Primeiro você vai colocar o tópico da discussão e deixar que as pessoas falem, né, e aí você vai fazendo pequenas pontuações, né, de acordo com o que você está querendo que as pessoas debatam. O que eu percebi que aconteceu, eu não fiquei, assim, apreensiva, ou nervosa, ou ansiosa, quando a conversa saía dos trilhos, ou quando elas começavam a debater coisas parecidas com aquilo e que não eram exatamente aquilo. Porque era um momento também que eu observava, né, em que eu percebi que as pessoas estavam ficando à vontade comigo, né. E uma outra coisa que aconteceu, que eu não achei isso descrito na literatura, mas eu coloquei isso na tese porque me chamou a atenção, é que em determinados momentos eles realmente agiam como se eu não estivesse ali. E as pessoas faziam declarações umas para as outras. Tipo, olha, fulano, eu queria te dizer que eu passei por isso, tal, e que se não fosse você ter me ajudado, papapá, papapá. Então, assim, eu acabei achando que o que saiu do programado ficou tão rico quanto, entendeu? O programado. E eu acho que é uma coisa realmente difícil da gente controlar nossa própria ansiedade em lidar com 20 pessoas ali falando, mas eu acho que é um processo também de você se colocar ali numa função de escuta sincera, honesta, né, e as pessoas sentirem que você está de alguma forma tranquilo para ouvir. Então eu acho que dessa forma o grupo focal é uma coisa muito rica, mas você vai sair com horas, talvez, de depoimentos, e com muitas folhas transcritas de depoimentos, mas eu acho que, dependendo do objetivo da pesquisa, eu acho bastante rico, assim, para minha pesquisa fez total diferença. Você transcreveu tudo ou selecionou o que te interessava e depois transcreveu? Transcrevi tudo. E assim, eu transcrevia tudo. Usando algum programa ou não? Ouvindo e gravando? Não, eu colocava o fone aqui no telefone, porque o áudio que ficou melhor não foi de gravador, foi do gravador do telefone, então eu colocava o fone e já ia para o computador transcrevendo. Tudo. E aí eu identifiquei nos diálogos, assim, eu deixava uma cópia da transcrição na ordem em que foi feito, todas as declarações foram feitas. E aí eu fazia uma outra cópia, separando por assuntos. Olha, aqui elas falaram mais do início da comunidade, aqui elas falaram mais sobre isso, aqui elas falaram mais, para eu poder também saber que assuntos que eu tinha em cada grupo, porque realmente aconteceu muito dessas declarações fugirem um pouco ao que estava proposto. Mas como eu estava fazendo o levantamento histórico da comunidade, não tinha problema para mim que fugisse, porque eu também usei alguns desses depoimentos no levantamento histórico. Mais ou menos quantos assuntos você identificou na hora de fazer essa classificação, essa organização? Você lembra? Nossa, talvez uns 6, 7 por grupo. 6, 7 assuntos por grupo. E eu transcrevia logo depois de chegar da comunidade. Eu voltava para BH, no dia seguinte eu já transcrevia, porque estava tudo fresco, inclusive as outras coisas que o gravador, o áudio, não pega, né? Então, eu percebia, assim, as coisas e ia já anotando num cantinho o que eu tinha percebido, o que tinha passado pela minha cabeça, enfim. Achei que funcionou bem. E na tese você deixou registrado apenas partes das discussões do grupo focal ou também as suas impressões no momento em que eles aconteciam? Das impressões, o que eu destaquei, a única coisa que eu destaquei foi isso, que eu percebi que em alguns momentos eles se sentiram à vontade como se eu não estivesse ali. E que uma percepção que eu coloquei assim na tese é que em alguns momentos todo mundo parava de falar. Eu não tinha mais tópicos para discutir. Né, já tinha, para mim, já estava até ok o que tinha sido dito. Mas eu deixava aqueles pouquinhos segundos de constrangimento, quando a pessoa fica aquele silêncio, porque aconteceu isso mais de uma vez, de pessoas que não tinham tido oportunidade de falar ou que foram cortadas,
Aí essas pessoas também queriam falar, e eram depoimentos interessantíssimos. Então, eu percebi essas duas coisas, que em alguns momentos as pessoas faziam declarações entre si, né, como se eu não estivesse ali, como se a reunião fosse só entre eles. E em outros momentos, esse silêncio possibilitou essa fala de gente que não tinha falado até então, não tinha dado entrevista, e foram coisas que eu ainda não tinha na pesquisa. O João Paulo está perguntando aqui pelo chat, né? Eu gostaria de perguntar como essa pesquisa se impactou no modo como você trabalha na sua própria profissão. E se ela segue informada sobre a comunidade, eles comentaram depois da pesquisa? Eu acho que impactou sim a minha forma de trabalho, eu acho que impacta a gente mesmo se você não for um profissional lidando com a mídia, porque hoje, de uma certa forma, todos nós somos produtores de informação, né, gente? Nós estamos nas redes produzindo narrativas. Então, é muito interessante a gente pensar nas narrativas que a gente ajuda a reproduzir, né, nas representações que a gente ajuda a reproduzir. Né, se são representações que vão favorecer a opressão de grupos ou de pessoas, né? Então, eu acho que isso impacta, sim, da gente pensar que essas opressões, a gente não sabe exatamente a origem, como elas foram gestadas, mas a informação possibilitou saber, sim, como elas são reproduzidas, né? Pelo uso da informação nas nossas narrativas, nas nossas comunicações cotidianas, né? Então, acho que, para mim, pessoalmente, isso mudou e me deixou muito atenta a tudo que eu vejo, assim, sabe? Nas redes sociais, na imprensa, né? Como que a visão de mundo das pessoas interfere, por mais que a pessoa busque a imparcialidade, né? Agora, se eu sigo informada sobre a comunidade, muito informada, porque, apesar de eu ter defendido a tese quando a pandemia foi declarada, né, eu entreguei a tese na Secretaria da Ciência da Informação no dia, acho que 13 de março, 14, no dia 16 parou tudo, e a comunidade fechou. E eu tinha combinado de ir naquele fim de semana para levar a tese, né? Eu deixei uma cópia para levar para a comunidade antes da defesa. A defesa foi em abril, e assim, não tive a possibilidade ainda de visitar a comunidade, mas elas sabem, né, da defesa, e a gente marcou, enfim, quando a comunidade decidir reabrir para visitação. Mas eu sigo ainda muito com uma relação que eu acho que não vai se desfazer, sabe? Eu pensei muito. E na qualificação no mestrado, a banca comentou muito isso, falou, olha, você tem que prestar atenção, porque como eu estava lidando numa pesquisa com pessoas, né, então, uma orientação que a banca deu, e uma percepção da banca, foi sobre o meu envolvimento com os moradores. E aí, eu passei a ficar bastante atenta com isso, e o que eu pensei, né, eu não vou deixar de me envolver, mas eu vou fazer um trabalho de análise que é o trabalho do distanciamento, que é isso que a metodologia também me ajudou, né? Então, eu sigo em contato com eles, e assim, a gente, eu acho que tem identificações ali com algumas pessoas, né, em relacionamentos que eu acho que não vão permanecer, é bem bacana. Tem mais uma pergunta aqui. O João, que eu fiz a pergunta anterior, disse que ele está com problemas na câmera, por isso que ele não, né, se colocou pessoalmente assim. A Débora Reis está perguntando, Juliana, você poderia falar um pouco sobre seu processo no comitê de ética, se você teve que passar pelo comitê de ética ou não? As questões, todas as autorizações, todas as pessoas com quem eu conversei, né, receberam lá aquele formulário de autorização para o depoimento, né, e para o uso na pesquisa. Além desses formulários que a gente enviou para o comitê de ética, a gente passou também o roteiro de perguntas das entrevistas semi-estruturadas, e a gente passou também os tópicos que seriam abordados no grupo focal. Não tive problema com o comitê de ética. Uhum. Não tive problema nenhum. Foi demorado no comitê? Não. Não foi demorado, não. Uhum. Mais alguma questão, gente, para a Juliana? A Débora agradeceu a sua resposta. Eu quero perguntar. Então, vai lá, Camila. Juliana, eu tenho duas perguntas, vou fazer duas em uma só.
porque eu também a minha proposta também é trabalhar essa interface, assim, com as pessoas. Eu queria saber um pouco, duas coisas, na verdade. A primeira é sobre a questão dos grupos focais, das entrevistas. O doutorado são 4 anos, né? A gente tem um horizonte maior de tempo para fazer essas análises desses dados. E no mestrado, a gente, com 2 anos, muita coisa. Se você, na sua concepção, na sua experiência, um mestrando que faz a opção por esse método, ele tem ou ele é prejudicado, ou ele tem algum ponto de atenção. Porque você falou que eram horas e horas de gravação e com a gente com um tempinho curto. E a segunda é na hora de escolher essas pessoas que vão ser essas entrevistadas. Porque, principalmente na questão, assim, se é uma comunidade e ela já tem um representante, né, uma figura máxima, às vezes presidente de associação ou coisa nesse sentido, ele já tem um discurso dele muito próprio e, às vezes, pode não ser de muitos dos moradores, mas a dele sai prevalecida pela importância que ele tem. E como que você, nesse processo, identificou essas pessoas fora da curva para poder ter o depoimento delas também? Camilo, que sobre a questão do tempo para sua pesquisa, eu fiz até a qualificação, já tinha passado mais ou menos 1 ano e meio, né, de pesquisa. E foi na banca da qualificação, né, que uma professora sugeriu o grupo focal, ou seja, eu comecei a fazer o grupo focal, quando eu comecei na prática mesmo a fazer o grupo focal, eu tinha praticamente 2 anos restantes. Então, assim, eu acho que é possível dar tempo se você se organizar, né? Se você souber exatamente o que você quer com esse grupo focal, eu acho que pode enriquecer sim, né? E se você delimitar melhor o tempo, talvez criar limites, né? Aí eu acho que é possível sim. E sobre a questão da escolha das pessoas, o único pedido que eu fiz, porque lá realmente tem, né, a associação, a representante da associação e os moradores da associação. Essas pessoas são muito acostumadas a falar, muito acostumadas a dar entrevista. Então, assim, para ficar uma coisa educada, né, e não dizer, olha, eu não quero conversar apenas com vocês, eu quero conversar, né, com outras pessoas. Eu falei, olha, eu quero, no grupo focal, eu queria convidar pessoas de diversas idades e as pessoas que ainda não falaram, né, principalmente que não falaram nessas reportagens todas. Então, eu tive dentro do grupo focal uma variedade ali de pessoas que foi interessante. Então, eu acho que talvez é você pedir. Eu acho que uma coisa que ficou, assim, muito para mim desde o início, principalmente quando você vai lidar com gente, assim, é tentar ser transparente mesmo, entendeu? Eu falei, né, com a representante da associação, que é a Rosalie, eu falei, Rosalie, eu não posso falar apenas com vocês, né, uma pesquisa sobre a comunidade. Então, traz para o grupo focal, pessoas que não dão entrevista sempre, sabe, gente que queira participar, principalmente que queira participar, mas que não são as pessoas que são sempre entrevistados, para a gente ter uma riqueza maior de depoimentos, né? Então, assim, falei com bastante transparência e ela atendeu meu pedido e funcionou. Mais alguma questão, pessoal? Eu tenho. Vai lá, Gisele. Eu fiquei muito surpresa num sentido positivo, né, da quantidade de informação que você conseguiu coletar, né, da sua coleta de dados e tal. E, assim, eu sou uma pessoa que tem um seríssimo problema de ansiedade. Então, eu queria saber, assim, mais como você, como uma pesquisadora, como é que você fez para controlar, né? Você tem alguma dica aí para ajudar a gente a controlar essa ansiedade, né? Esse meio desespero que dá na hora de fazer a construção, de tentar definir, até mesmo, tipo,
será que eu estou escolhendo os melhores métodos, né? Porque a gente sempre se cobra muito também nesse sentido. Então, assim, eu acho que você já estava numa etapa que é até bem posterior à nossa, você já estava defendendo a sua tese, a gente ainda vai tentar defender uma dissertação. Então, assim, pela sua experiência, como que você fez para conseguir lidar com o emocional, o profissional? E eu acho que isso para a gente, nesse momento principal de pandemia, né, de isolamento social que a gente tem tido, para a gente tentar também dar uma contornada nessa situação e tentar seguir aí em frente. Eu acho super legal essa pergunta, Gisele, porque não tem como uma produção de uma pesquisa não despertar ansiedade na gente, porque a gente tem um prazo, né, para entregar. Então, acho que a primeira coisa é você pensar que não é com você o problema. Não é mesmo pelo fato de você ser ou não ansiosa, porque eu não me sinto uma pessoa muito ansiosa, eu sou ansiosa, não me sinto muito ansiosa, e é de arrancar os cabelos, não tem como não ser. Pesquisa tira a gente do lugar, porque não é só também a gente lidar com qual método, qual técnica ou qual autor você vai dialogar, é o tanto que você muda no processo da pesquisa, você se modifica, né? Eu brincava assim com as pessoas aqui na minha casa, que parecia que eu estava fazendo 10 anos de terapia em 4. Eu acho que tem um amadurecimento, conhecimento, né? Ele te desloca, assim, ele constrói lugares em você, eu acho que tudo isso mexe muito com a gente. Assim, de maneira prática, eu acho que, primeiro é você realmente pensar que não é mesmo uma questão sua, né, que a pesquisa provoca isso em todo mundo. Eu acho que se conscientizar de que a pesquisa, assim, eu falava muito brincando com meus colegas que parecia que eu estava numa montanha-russa, porque tinha momentos em que eu estava apaixonada pela pesquisa, e tinha momentos que eu ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu decidi fazer isso? Para onde que eu saio correndo? Então, a gente passa por essa montanha-russa de emoções, eu acho que é normal, né? A gente casa e se divorcia com a pesquisa o tempo inteiro. A gente entender que vai passar, eu acho que é uma coisa legal para a gente ter em mente, assim. O momento em que você está extremamente apaixonado pela pesquisa vai passar. E também o momento que você está com ódio de estar fazendo aquilo, vai passar. Pois é, espero. Val, fica tranquila. Assim, e quando apaixona também, a gente esquece, né? Todo aquele momento do ódio. E aí, mas eu acho que é bom a gente ter isso em mente. Assim, também a paixão, aquele momento de amor intenso pela pesquisa, isso também vai passar. Então, eu acho que a gente saber que são essas emoções mesmo, e é que é assim para todo mundo, né? Assim, de maneira prática, eu acho que o melhor, que eu cheguei a um ponto que eu falei, gente, se eu quiser dar conta de tudo nessa pesquisa, eu não vou acabar não conseguindo me defender. Porque, vamos pensar assim, o que seria óbvio de eu fazer quando eu penso em narrativas de si? Só para citar um dos problemas, dos questionamentos que passaram pela minha cabeça. Quando a gente pensa assim, como elas usaram informação para criar as narrativas sobre elas? Seria óbvio que eu tivesse pesquisado o que elas estão fazendo nas redes sociais, né? Porque, afinal de contas, é onde a gente cria o que a gente quer sobre a gente. A gente cria o personagem que a gente quer, a gente cria a narrativa que a gente quer. Só que eu percebi que, assim, primeiro, não existe uma pessoa só na comunidade criando narrativas sobre a comunidade. Existem várias pessoas na comunidade que postam pelo nome lá no Noiva do Cordeiro o que elas querem. Então, de repente, elas querem divulgar um projeto artístico, de repente, elas querem falar do dia que tá bonito, do plantio na horta. Bom, tipo, como, entendeu? A metodologia não me dava, na realidade, a menos que eu conformasse ali as coisas para tentar enfiar isso na pesquisa, mas a metodologia não me dava também condição de fazer isso, de analisar coisas tão difusas. Então, eu tive que me convencer de que eu não iria trabalhar com as coisas de redes sociais, né? Porque ia exigir uma outra teoria, enfim. Então, eu acho, assim, que na prática passa por a gente também tentar tirar algumas coisas que não serão possíveis de fazer. O que vai ser possível de fazer bem feito? Pronto, é isso. E aí você delimita e não fica com aquela vontade de fazer uma mega pesquisa que vai falar de tudo. Não é possível, né? Eu fazendo a pesquisa também, trabalhando, como deve ser a realidade de muitos de vocês, não tem condição da gente lidar com tudo. Então, eu acho que uma coisa que facilitou para mim lidar com a ansiedade é desistir de algumas coisas. Tipo assim, lidar com a minha frustração. Tipo, não vai ser possível fazer isso.
e não vai, né? Então, assim, o que temos para hoje é isso. Então, é um pouco isso, sabe? E aí é isso, não fica pensando muito que é com você a questão, não, porque acho que de ansiedade é uma questão do século XXI, de todos nós. Juliana, o João Paulo, né, agradeceu as respostas, e o Rômulo Ferreira diz o seguinte: Juliana, você poderia comentar um pouco do processo de definição do seu objetivo geral e específicos? Quais foram os desafios e limites para fazer esse recorte em termos de objetivos? Isso a gente definiu logo no primeiro semestre, na elaboração do projeto. É uma coisa que a professora Alceni falava muito, que eu percebi muito isso que ela falou ao longo da pesquisa, assim, quando você faz um projeto realmente bem feito, você consulta esse projeto ao longo da pesquisa, e foi o que aconteceu comigo. Então, muitas vezes eu consultava o meu projeto para saber se eu estava seguindo os objetivos. Então, esses objetivos a gente delimitou logo depois da gente definir essa questão da pesquisa, né? E até o momento da qualificação também eles sofreram alterações. Então, delimitada a questão de investigação, você parte ali para fazer os seus objetivos, e eu, assim, nesse ponto eu tive bastante ajuda do Fabrício, que é o meu orientador, né? Porque não sei se a gente consegue fazer isso exatamente sozinho, né? A gente tem ali a ajuda e a orientação de quem tem experiência disso, né? Então, são objetivos completamente coerentes e dentro da sua questão de investigação, e não foram muitos, sabe, o objetivo geral, que é de tentar mapear esse fenômeno da informação nas diversas narrativas, e depois alguns objetivos específicos também, delimitados, mas não foram muitos os objetivos específicos, sabe? A gente tentou sintetizar e simplificar as coisas. Uhum. Bom, a gente não tem mais questões. Alguém ainda tem alguma questão aí oral? Porque no... Guiomar, eu tenho uma dúvida, mas eu acho que é mais para você do que para a convidada. Briga. Que acontece? Em alguns temas, alguns registros que eu tenho lido para o meu trabalho, aparece muito uma questão sobre história oral, tipo uma técnica de pesquisa complexa, assim, dando os positivos e os negativos de se usar a técnica. Qual que é a diferença da história oral para essa entrevista semi-estruturada, que foi o caso da Juliana, que ele também conta um pouco do seu passado, da sua construção, da sua história, em metodologia de pesquisa? Eu vou comentar e depois vou passar para a Juliana, que ela pode falar um pouquinho sobre a história de vida, né? O que acontece, gente, é que todas essas, vamos dizer assim, técnicas, né, elas estão dentro desse campo que a gente chama de uma pesquisa de caráter qualitativo, né, que é a pesquisa que busca identificar como os sujeitos representam e significam a sua própria realidade, né? Então, ela lida com a ação e a representação, né? Isso a gente consegue captar através de uma entrevista, né? Então, você tem variações da técnica, né? Porque a entrevista é um processo individualizado, né? Quando a gente fala com a história oral e a história de vida também, né? Mas a entrevista é uma técnica utilizada em muitos campos, né? Do conhecimento e da prática, né? Com diferenças. A história oral, ela tem uma tradição forte no próprio campo da história, né? E ela trabalha também com esse relato pessoal, né? Agora, a história de vida, ela faz uma narrativa que é a dimensão, vamos dizer, diacrônica, quer dizer, no tempo, ela é muito importante, né, na história de vida. Então, é claro que na história oral, a pessoa também resgata perspectivas, né, da sua própria trajetória, né? Mas na história de vida, ela é uma técnica, né, uma metodologia que ela procura, a partir da história do sujeito,
remeter para uma época, né, para um passeio no tempo, e que não é só daquele sujeito, mas ao narrar né, a sua história de vida, nessa técnica, o que a gente busca? Compreender a história como a história do sujeito como um processo que é parte de uma história social que vai além desse sujeito, né? Então a gente encontra similaridades, mas assim, essas técnicas também elas têm origens, né? Os campos exercem uma prática, né? Quando você vê sobre a lente do historiador, ou sobre uma lente do sociólogo, né? Ou do cientista da informação, ele vai... E a gente que está estudando a parte, igual eu estou estudando memória, patrimônio, a gente fala sobre o individual e o coletivo, né? O individual na construção do coletivo. Uhum. Sempre, para todas as ciências sociais, não existe essa perspectiva do indivíduo como no sentido psicológico, né? Ele é sempre o sujeito em relação, né? Então, toda a sua construção é uma construção relacional, né? Em termos de papéis, funções, né, significações, ele constrói, as ciências sociais sempre pensam o sujeito na sua dimensão relacional, né, com o outro, com as instituições, né, que ele constrói, que ele representa, tá? E acho que a Juliana pode falar um pouco também o que foi para ela a ideia da história oral, né, aí. No caso da pesquisa, assim, eu tinha um objetivo muito específico, um motivo, né, pelo qual usar a história oral. Então, acho que talvez você tenha que pensar assim, se você tem um motivo específico para usar a história oral, para você não ficar usando apenas técnicas e para somar as técnicas, diferentes técnicas, né? Mas no caso, qual que era o problema ali? A gente tinha uma história de excomunhão na comunidade, e a gente não tinha documento disso. Não que eu achasse que eles estavam inventando, mas assim, como que aconteceu essa excomunhão? O que aconteceu depois, entendeu? Eu precisei de fazer, o único jeito era a história oral, né? Então, tudo que a gente tem, assim, documentado desse momento da comunidade na tese foi por meio da história oral, porque são os moradores mais velhos, ainda tinha essa limitação, porque isso aconteceu na transição do século XVIII para XIX. Então, pensa, os moradores que se lembram disso eram crianças e pequenas na época. Então, eles se lembram, por exemplo, que a novena que era feita na região não podia entrar na comunidade. Então, o que eles têm dessa memória da exclusão, da excomunhão, não é a exclusão em si, a excomunhão em si, mas é a consequência dela. Então, a gente sabe que eles foram excluídos. Para mim, já não importava mais se esse documento existia ou não. Eles foram excluídos. E eles foram excluídos ao longo de anos. Então, eu acho que a questão da história oral é isso, quando você tem realmente a falta dessa documentação. E a outra questão é isso que a Guiomar citou, que é como as pessoas significam, como é que elas se sentiram. E esses significados, eles têm muito do coletivo, né? Porque, embora a experiência, a pessoa tenha experimentado, cada um experimente de uma forma aquilo que aconteceu, né? Eles falam, né, de uma vivência comum, todos eles sofreram aquelas consequências, né? Tem acho que é Clea Bose, que fala coisas muito interessantes, né, Guiomar, sobre a memória social. Quando você recupera qualquer coisa, para pensar em qualquer episódio da sua vida, né? Ao longo do tempo, você pode acabar contando ou concluindo coisas diferentes sobre aquilo que te aconteceu, porque quando você recupera um episódio do passado, ele não está congelado e você traz aquilo, é um trabalho, né? A memória é um trabalho que você faz de significados, que você coloca significados naquilo. Então, a forma como as pessoas significam aquilo que aconteceu, né? Também é muito interessante. Muitas vezes eles falavam, não, a gente não quer falar disso não, porque dói demais lembrar desse negócio. Uhum. Então, e todos eles sentiam esse desconforto. Isso mesmo, a Juliana lembrou bem, a Clea Bose tem o Memórias de Velhos, né, que é muito interessante. Quem quiser se aproximar dessa técnica de história de vida, ela trabalha isso de um jeito muito interessante. É um livro muito, muito bonito, né?
E isso é interessante, gente. Eu acho que o que é bom dessa experiência, né, que a Juliana trouxe, é que a gente vê a pesquisa de um jeito vivo, porque uma coisa é você ler no manual o que é o grupo focal, o que é a entrevista, o que é o survey, né? Aqui a Marlene comentou aqui, Ecleia Bose é livro de cabeceira, surreal de lindo. É lindo, gente. Eu leio tudo dela, os artigos, tudo, eu sou apaixonada. É maravilhoso, né? Então, a gente tem a oportunidade nesses trabalhos, né, como o próprio livro da Ecleia também, a gente vê uma dimensão do método em aplicação, que é muito diferente de você ver o método frio. Por quê, gente? Nenhum método a gente aplica tal e qual. A gente sempre faz alguns ajustes no método para atender a nossa pesquisa, né? Por exemplo, nenhum manual vai recomendar a Juliana fazer um grupo focal com 20. Nunca, né? E sem limite de tempo, mas o contexto dela, que a gente pode, né, considerar assim, que era uma pesquisa que adquiriu um caráter etnográfico, né, de campo, de permanência, gerou uma série de elos e de contatos com a comunidade, que essa participação foi necessário ela ser ampliada. Então, a ideia é azar que o manual diz, olha, é assim, é assado. Se você justificar claramente, toda adequação no método, combinação de métodos, ajustes de métodos, ela é sempre necessária, porque cada pesquisa é única, né, gente? A gente usa métodos, só que na aplicação do método a gente modifica os métodos, e isso, do ponto de vista da ótica, vamos dizer assim, mais agora como sentido paradigmático da pesquisa qualitativa, isso é muito desejável, né? Que a gente adapte, ajuste métodos ao combiná-los para atender os objetivos, né? Respondendo aí um pouco a indagação sobre objetivos, né? Os objetivos de uma pesquisa, para serem alcançados, muitas vezes eles, na maior parte das vezes, eles vão demandar um ajuste, uma adequação ao método, né? E é tudo em função da questão, como a Juliana colocou, né? Isso é importante a gente manter esse eixo, a questão de investigação e o espelhamento dessa questão em objetivos é que vai trazer demandas do ponto de vista do método, né? Porque a questão também já passou pela lente um pouco da teoria, né? Então, é muito interessante esse processo. Eu vou, então, passar para a Juliana, né, para ela fazer uma consideração final aí, para a gente fechar essa tarde tão agradável, né, com essa exposição da pesquisa aí. Por favor, Juliana. Tá, eu vou só ter uma pergunta aqui do João Paulo que eu não sei se eu respondi, que é a pergunta para a Juliana, por favor, do ponto de vista pessoal, como que ela foi atraída e se aproximou do tema. É verdade, desculpa, eu esqueci. Aí, só respondendo, João, primeiro, pelo fato, eu acho, de ser jornalista, me chamava a atenção a questão dessas narrativas, né, criadas sobre elas, e que eram tão distintas, né, e é assim, a comunidade até hoje não, porque a gente está numa pandemia, mas até antes da pandemia ela era visitada constantemente por jornalistas do mundo todo. Então todo mundo se interessa muito pelo modo de vida delas, né? O fato assim da comunidade viver nessa coisa do trabalho em conjunto, tudo que é produzido e vendido é dividido, vai para a associação paga o estudo e o curso superior e a antena e todas as coisas. Não existe uma pessoa que receba, outra que não, sabe assim? Então, é um modo também, a economia, a forma como ela funciona. Então, é um lugar interessante, né? Não tem como a gente não se interessar por uma coisa tão diferente, né? A gente vê pesquisador lá direto, então, não é um interesse apenas meu. Mas eu acho que a pesquisa tem que fazer seu olho brilhar para você continuar, se manter ali, sabe? Acho que dúvidas a gente sempre vai ter, mas assim, tem que ser um tema que te instigue, que você goste, né, que você fique, que seu olho brilhe, assim. Então, eu acho e continuo achando a comunidade muitíssimo interessante. Então, acho que isso me instigou. É um modo de vida muito diferente, realmente, né, do que a gente está acostumado. E aí eu acho que é muito isso, sabe? O que me atrai é tentar entender modos de vida diferentes e a questão da superação, né, desses grupos, assim, em relação a determinadas opressões. Acho que isso vai continuar me atraindo ainda,
se eu continuar no campo da pesquisa, espero que sim. Isso mesmo. Ô, Juliana, então, muito obrigada, né, pela sua palestra, por essa tarde tão interessante, né, com essa experiência da tese, que eu acho que ela é muito rica aí para a turma. A Débora perguntou se a gente vai disponibilizar, eu já tinha combinado com você que a gente ia gravar, vou sim, essa gravação a gente vai disponibilizar, né, aqui para a turma da pós-graduação e para a turma da graduação, até sexta-feira eu vou disponibilizar. E você pensa, eu agora só vou fazer uma pergunta para fechar, né, já te agradecendo muitíssimo, se você pensa em publicar o seu trabalho, se tem algum plano? Penso em publicar, a gente está pensando em fazer alguns ajustes, né, depois da defesa, eu acho que demora, né, esse tempo em que a gente deixa tudo assentar, né, acalmar, mas eu quero publicar, quero ver, assim, também se eu desdobro, né, esse assunto de informação e narrativas midiáticas em outros temas, em outras pesquisas. É aquilo, né, eu li muito isso quando eu estava no doutorado, assim, quando uma pesquisa, de fato, ela te... Né, quando você realmente faz a pesquisa, você termina a pesquisa com muitas questões, eu terminei com muitas questões. Eu respondi uma, mas outras várias, em compensação, me atormentam. Então, assim, tem muitas questões, né, que surgem de uma pesquisa. E eu acho que isso também me motiva, não só a publicar esse trabalho, mas a continuar e a fazer outras coisas, assim. Então, acho que é isso, gente. Acho que pesquisa é uma coisa para você se apaixonar, para você conseguir atravessar esses momentos difíceis, né? Essa montanha-russa, a gente atravessa isso melhor, a gente passa melhor por isso se a gente tiver muito afim de fazer. E aí eu desejo para vocês que tenham força de vontade, que vocês não se impressionem ou não fiquem com medo da própria ansiedade ou dos limites, né, que a gente tem mesmo, e que porque é com todos, né, e que é isso, que vocês aproveitem a oportunidade, né, de estar na universidade, não é uma oportunidade que todos têm, e que vocês possam fazer desse momento uma coisa muito especial, né? Eu acho que o maior ganho não é o título mesmo, e não é clichê o que eu estou te falando, porque o que eu estou falando para vocês, porque assim não é mesmo. Eu acho que é o tanto que a gente se modifica, e isso se leva, né, para você, assim. Então aproveitem, divirtam-se também. Isso mesmo. Ô, Juliana, então, muito obrigada, né? Tem vários agradecimentos aqui no nosso chat, tá? A gente começou com 20 e terminamos com 17, então foi muito, muito legal. A turma toda participou e ainda alguns alunos da graduação e orientando os meus também, tá? Então, um abraço e muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.